Boa tarde, pessoal. A gente vai para a nossa próxima aula agora. A gente vai falar sobre o método das projeções, ainda falando sobre as equações fundamentais da estatística, página 9 e 10 da apostila do Halp. A gente vai estar resolvendo os exercícios A e C. O B eu vou pular porque eu acho que o exercício dá para treinar, e o A e o C já falam muito bem sobre o que a gente vai tentar resolver nessa aula hoje. Então, a gente vai pro exercício A. Aqui está desenhado o exercício A. E qual é o princípio dele? Nesse ponto aqui, onde encontram os nós, todos os nós se encontram, a gente vai desenhar dois eixos. Um eixo X e um eixo Y. Um eixo Y aqui. E o que a gente vai fazer? A gente vai fazer praticamente o que a gente estava fazendo antes, é decompor essas forças. Aqui, então, a gente tem essa força do cabo 1. Essa força do cabo 1, que a gente vai chamar essa força de F1. A força F1. A força F2, que é a força aplicada no cabo 2. E a força F3, aplicada no cabo 3. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai decompor em x e y essas forças. Por exemplo, aqui, essa força F1 vai ser decomposta em F1Y. E também vai ser decomposta em F2x. Não, F1x. Opa, onde aqui? Em F1x. F1x. Que é o que a gente vai estar decompondo ela. Depois eu vou explicar o que realmente é isso que a gente está fazendo. E agora na força F2 a gente vai fazer a mesma coisa. Que vai dar a força F2y. E aqui também vai ter a nossa força F2x. Desculpa. Então, o que a gente quer fazer aqui? A gente quer usar as equações da estática, que é o somatório de Fy e Fx, para calcular essas forças, porque significa o quê? Que as forças que vão estar sendo aplicadas para esse lado aqui, as forças que estão sendo aplicadas para a esquerda, tem que ser a mesma quantidade de força que está sendo aplicada para a direita. Porque daí o movimento está estático, está sem movimento. Então, se ele está sem movimento, não tem nenhuma força que gera aceleração. Então, significa que tem que ser zero o somatório. Então, agora a gente vai mostrar isso. Então, o somatório das forças. A gente pode começar por qualquer um, a gente vai ter que resolver os dois de qualquer jeito. De Fx, as forças no eixo x, tem que ser igual a zero. Então, agora a gente analisa que forças a gente tem em x. A gente tem a força F1x, que está para a esquerda. Então, se ela está para a esquerda, ela vai estar no sentido negativo. Digamos assim, para a direita é como se fosse um plano cartesiano. Desse ponto aqui é o ponto zero. Para a direita ela está positiva, para a esquerda ela está negativa, para cima ela está positiva e para baixo ela está negativa. Então a gente tem menos F1x menos F2x. Isso tudo, a soma dessas forças tem que ser igual a zero. Então o que a gente tira disso? A gente pode passar o F2 para o outro lado e a gente vai ter menos F1x é igual ao F2x. Então a gente vê que as forças vão ter o mesmo, a mesma, vão ser a mesma força, só que em sentido contrário, porque uma vai estar anulando a outra, e faz total sentido aqui. Porque se tu tivesse duas forças, se as duas forças fossem iguais e tivessem o mesmo sentido, elas estariam acelerando o sistema, porque elas não se anulariam. Então, como o sistema está sem nenhum movimento,
esse somatório das forças tem que ser 0. Então a gente descobre isso, e agora a gente vai para o Fy. Então o somatório das forças em Y tem que ser igual a 0 também. Agora já fica um pouquinho mais trabalhoso. E a gente guarda essa equação de cima aqui. Essa equação de cima aqui a gente só guarda. Depois a gente vai usar ela melhor. A gente tem que para cima, positivo, a gente tem F1y. E agora a gente tem o quê? F para baixo aqui, né? No y a gente tem menos F2y menos o F3. Só que o F3 é o quê? O F3 é esses 1000 quilogramas aqui. Isso tudo tem que ser igual a 0, porque está estático. Então, a gente faz o quê? F1y menos F2y tem que ser igual a 1000. A gente chegou nessas duas equações aí. Eu tô seguindo passo a passo que eu geralmente gosto de fazer, mas tem outras maneiras assim de fazer, tem outras ordens de fazer. E agora a gente analisa o que é o que aqui. A gente pode perceber que o F1y é a decomposição do F1. E vocês lembram daquilo que eu falei nas aulas passadas do só K toa? Que o seno de alfa é igual o oposto sobre a hipotenusa e o cosseno de alfa é igual ao adjacente sobre a hipotenusa. Se vocês lembram disso, agora vocês são relembrados. E a gente vai usar isso. Então, nesse triângulo aqui que a gente tem, ó, aqui está formando um triângulo. Essa linha aqui, que eu vou estar destacando aqui, com essa daqui, com essa daqui. Um triângulo de 90 graus, 60, e aqui, consequentemente, tem que ser o quê? 30 graus. Tendo feito o triângulo aqui, a gente utiliza a formulazinha do SOHCAHTOA. Então, o seno de 30 é igual ao oposto. O oposto é o quê? É esse F1y dividido pela hipotenusa, que é o F1. Agora, a gente vai para o cosseno. Quer dizer, a gente termina de resolver que o F1 é igual. A gente agora descobre que o F1y é igual ao F1 vezes o seno de 30. Seno de 30. Agora a gente vai para o cosseno. Cosseno de 30 é igual a o F1x dividido por F1. O que dá que o F1x é igual a F1 vezes o cosseno de 30. A gente agora tem o F1x e o F1y escritos em valores do F1. Agora a gente volta pro desenho. A gente percebe que aqui a gente também tem outro triângulo retângulo, que é esse daqui, que vai estar destacado em vermelho. Aqui, aqui e aqui. Que a gente tem aqui, como a gente tem 45,90, o outro ângulo também é 45. Então a gente faz a mesma coisa agora, com outro ângulo. Só separar aqui. Então, seno de 45 é igual a F2, o outro é o oposto, que é o F2y, dividido por F2, que dá aqui o F2y é igual ao F2 vezes o seno de 45 graus. A gente guarda essa equação aqui. O cosseno de 45 graus é igual ao adjacente, que é o F2x, dividido pelo F2. O que dá que o F2x é igual ao F2 vezes o seno, quer dizer, vezes o cosseno, vezes o cosseno de 45 graus. Então, a gente tem o que agora? A gente pode jogar essas equaçõezinhas aqui
nessas outras aqui. Porque assim a gente não acaba não tendo nada, né? A gente não tem como descobrir se deixar assim. Mas olha só que legal quando a gente substitui, o que que acontece. Aqui, menos F1x, deixa eu ver por onde começa de começar. Ó, o menos F1x, que é o que? O menos F1x, ele pode ser reescrito como menos F1 vezes o cosseno de 30. Que vai ser igual o quê? O F2x. O F2x é o quê? F2x é F2 cosseno de 45 graus. Então, a gente pode isolar. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai isolar uma força. A gente vai isolar a força F1, que é igual a F2 vezes o cosseno de 45 dividido pelo cosseno de 30. O check negativo, né? E a gente descobre que F1 é cosseno de 45 dividido por cosseno de 30, que o F1 é igual a 0,8165 F2. Menos, né? Negativo aqui. Menos. Isso daqui a gente descobre que é igual. E daí, agora a gente volta para outra equação aqui, para o somatório do Fy. Aqui eu esqueci de colocar o somatório do Fx igual a 0. Agora a gente vai para o somatório do Fy igual a 0. Vou só dividir um pouquinho melhor aqui para não ficar tão bagunçado. Que já tá um pouco, mas enfim. Então, o somatório do Fy, a gente volta para cá. O F1y é o quê? F1y é F1 vezes o seno de 30, que é F1 menos seno de 30. Menos o F2y. O F2y é o quê? É F2 vezes o seno de 45 graus. Isso tudo tem que ser igual a 1000. Só que, olha só agora, a gente pode substituir tudo de novo. Como a gente tem aqui F1 e F2, a gente sabe que o nosso F1 é igual a menos 0,8165 F2, então a gente substitui. Então a gente tem o quê? Menos 0,8165 F2 vezes o seno de 30. A gente substituiu o F1 por F2, menos o F2 vezes o seno de 45 graus, que é igual a 1000. Então, agora a gente isola esse F2 de novo. A gente abre essa conta, né? Que vai dar o quê? 0,8165 vezes o seno de 30 é igual a menos 0,4825 F2 menos o seno de 45 é 0,7071 vezes o F2. Isso daqui tem que ser igual a 1000. Então, somando aqui, menos 0,4825. Não, calma, errei. Que daqui a gente tem 1,11. A gente tem 1,11535 F2 é igual a 1000. Então, agora a gente passa dividindo esse valor e a gente descobre que 11,35 535, isso tudo é igual a 535, 896,57 quilogramas forças. Esse é o valor de F2. E agora a gente pode voltar para o F1 aqui. F1 vai ser igual a menos 0,8165 vezes esse valor, que é 8,9
6,579. A gente volta para o somatório, né, da x. Então, a gente só multiplica 865, que vai dar menos 732,057 quilogramas-forças. Então, agora a gente calculou tudo, a gente descobriu que o F1 é igual a menos 732,057. O F2 é igual a 896,579. E o F3 é igual a 1000 kg/força. Tudo isso aqui em kg/força, né? O que significa isso então? Que esse sistema aqui tem equilíbrio só quando essas forças tiverem esses valores. E o que significa esses sinais aqui? Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, né? Quando a gente vai falando das outras equações de treliços, quando a gente fala de treliços. Isso daqui, esse sinal de negativo, significa o quê? Significa que está em compressão. E o sentido de positivo, né, que todos aqui são positivos, está em tração. Tração. Que significa o quê? Quando está negativo, significa que ele está comprimindo. Quando ele está comprimindo, ele está fazendo o quê? Ele está se juntando. Então, vocês podem ver pelo desenho aqui que tem o desenho A, né? Tem a força dele tá apontando para dentro, tá se comprimindo, que significa que tá se afastando do nó, tá se afastando do ponto. Tá, significa que ele tá indo, essa força F1 tá indo para esquerda, entendeu? Para esquerda. Já F2 é tração, é positivo, ele tá se aproximando do nó. Significa que essa força tá indo para direita. Então, somando isso, tipo, quando vocês não forem... por isso que F1y e F2x é igual. Porque quando tu decompõe essa força aqui, eles dão iguais e acabam se anulando. Uma força que está indo para lá, para esquerda, fica igual a que está indo para a direita. Então ela se anula, deixando o sistema em equilíbrio. Então, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado uma explicação boa. E é isso. Deixa um like, curte, comenta e se inscreve no canal. Obrigado. Até o próximo vídeo.